Então, pessoal, vamos aqui para nossa videoaula. Vou estar com um problema um pouco de áudio, mas qualquer coisa vocês repitam aí o processo, prestem atenção, certo? Mas enfim, sem mais delongas, vamos aqui para a aba de complementos. Aqui, gerenciar e instalar complementos. Aqui nessa guia de busca, pessoal, assim como eu falei na aula passada, vocês a princípio vão instalar dois complementos. Aqui, né, nessa selecionado aqui em tudo, na guia de busca, vocês vão colocar aí OSM Play Switch, que é esse primeiro complemento que nós vamos estar instalando aqui. Você clica duas vezes, ele vai aparecer, você vai e instala complemento. Ok, o complemento foi instalado. O outro complemento vai ser Map Biomas Collection Oficial. Pessoal, se atenta para isso aqui, porque pode aparecer algumas outras opções, como vocês observam aqui, a respeito sobre o mapa biomas, né? Como tem aqui Map Biomas Alerta, a API do Map Biomas Collection, Map Biomas Fogo, mas o que vocês têm que instalar aí é esse aqui, ó, Map Biomas Collection Oficial. Esse aqui é o mapeamento mais atualizado de uso e cobertura da Terra feito pelo Map Biomas, certo? Então é esse Map Biomas Collection Oficial, belezinha? Bom, dito isso, vocês vão estar instalando esse complemento. Bom, o complemento então foi instalado corretamente. Você pode fechar isso, beleza? Então é o seguinte, apareceu aqui essa guia na minha tela do QGIS que faz referência àquele primeiro complemento que a gente instalou lá, que é o OSM Play Switch. Mas se no caso não vier aparecer isso daqui, mesmo que você realizou a instalação desse complemento, se tiver assim, por exemplo, você pode vir nessa parte cinza aqui do seu QGIS, com o botão direito, você clica com o botão direito aqui, e você vai habilitar esse painel. Aqui nessa opção, ó, OSM Play Switch Painel. Você pode estar aqui habilitando, então ele vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pesquisar as nossas camadas vetoriais. O primeiro é o estado do Pará. Escreva Pará e depois você clique aqui para pesquisar. Bom, então apareceu aqui algumas camadas, como eu comentei na aula passada, fazem referência a esse nome Pará, mas obviamente o que a gente vai querer como camada vetorial é essa daqui, ó, Pará, região norte Brasil. Você clica duas vezes, aí ele seleciona para azul. Mesmo que você abaixe o cursor do mouse, ele vai desaparecer aqui, mas não se preocupe com isso. A sua camada aqui já está selecionada. Depois que você clicou duas vezes e selecionou, você pode vir aqui nessa segunda opção. Como vocês podem ver, tem três opções aqui. Você vai na segunda, onde está escrito adicione o objeto ao novo layer. Então vocês cliquem aqui. Aí o estado do Pará ele foi adicionado. Bom, em seguida, agora a gente vai pesquisar o município, que nesse caso é o município de Castanhal. Novamente você escreve Castanhal aqui e vai em pesquisar. Na mesma dinâmica, pessoal, aqui vão aparecer várias outros nomes referentes ao nome de Castanhal, mas a camada em questão que é do nosso interesse é essa daqui, essa primeira. Ó. Se você clicar duas vezes, ele vai aparecer no seu mapa e já vai
realizar a sua localização. Tomem cuidado, porque aqui nessa outra camada pode aparecer ó, essa de Castanhal, só que ele está fazendo referência a um outro limite. O que a gente quer mesmo é essa daqui, ó, que está pegando por completo o limite do município de Castanhal. Bom, selecionado ela, da mesma forma você vai e clica aqui no meio, no adicionar objeto ao novo layer. Ok, o município de Castanhal ele então foi adicionado. Aqui você pode então fechar esse painel. Fechou. Mas os dois, né, tanto o Pará quanto o Castanhal, estão com uma coloração bem parecida, no rosa. Para não confundir o que é o que, né, gente? A gente vai então estar renomeando essas camadas. Principalmente porque aqui elas ficaram com uma coloração bem parecida. Então essa primeira aqui, você pode selecionar a primeira opção. Você selecionou aqui ó, a primeira opção, ó, clicou em cima dela com o botão direito, você vai em renomear camada. E aqui você escreve município de Castanhal. Aí aperta Enter. Nessa outra aqui, que faz referência ao estado do Pará, ó, você com o botão direito, do mesmo jeito, vai lá em renomear a camada e coloca o estado do Pará. E aperta Enter. Bom, feito isso, você pode, por enquanto, desabilitar o estado do Pará. Você habilita o do município de Castanhal. Você seleciona ele, clica com o botão direito e vai em aproximar para a camada. Ele vai então aproximar aqui. Agora, nós vamos colocar naquele segundo complemento que a gente instalou, que no caso é o Map Biomas Collection oficial. Eu cliquei, ele então apareceu aqui todas as camadas de uso e cobertura da terra e tal. Como vocês observam, igual eu comentei na aula passada, se você olhar bem aqui, gente, ó, aqui tem tipo como se fosse uma setinha para baixo, né? Parece até que nós perdemos aquelas camadas que até então nós tínhamos selecionado aqui, que é o estado do Pará e o município de Castanhal. Só que eles estão mais aqui embaixo. É porque essa camada aqui, ela ficou na parte de cima. Mas dá para você clicar nessa setinha aqui e meio que desexpandir essas classes. Você clica aqui, aí ela acaba assim, né, se fechando para não deixar muito poluído aqui o nosso painel. Você pode selecionar ela, pressiona com o botão e pode jogar essa camada aqui para baixo. Para o município de Castanhal ficar na parte de cima. Ok? Bom, vamos aqui observar essa classificação. E assim como eu disse na aula, isso aqui é um temporizador, onde tem as classificações que o MAP Biomas ele realizou de 1985 a 2024. Então, só a título de informação, se voltarmos no tempo, por exemplo, lá para 85, nós vamos ter essa configuração de uso e cobertura da terra. Vamos aqui para 2024. Observa-se que principalmente a classe de pastagem ela teve um crescimento muito expressivo, vamos assim dizer, certo? Bom, aproximando aqui para a camada do município de Castanhal, o que a gente vai fazer então aqui? Aqui, como eu falei para vocês, essas classes, elas têm as suas classes principais e existe também as suas subclasses. Como vocês observam aqui, a classe principal é floresta, as outras subclasses com relação à classe principal floresta é a formação florestal, formação savânica, isso aqui já é mangue, isso aqui é floresta alagável, e assim sucessivamente, assim também como tem as outras subclasses com relação a essa classe principal aqui, que é a de vegetação herbácea e arbustiva. Isso aqui, como eu comentei na aula, faz referência a essas
classificação de uso e cobertura da terra que o MapBiomas ele leva em consideração. Como vocês observam, existem aqui 5 grandes subclasses. Essa aqui é a primeira, que é a floresta. Essa aqui é a segunda, que é a vegetação herbácea arbustiva. Essa aqui é a terceira, agropecuária. Essa aqui é a quarta, área não vegetada. E essa aqui é a quinta, corpo d'água. Todas essas classes principais, elas vão possuir as suas subclasses, como vocês estão aqui observando. E é isso que está sendo mostrado aqui nessa legenda, ok? Então, vocês vão desmarcar, né? Nesse exercício que a gente vai estar fazendo aqui, vocês vão estar desmarcando essas subclasses e deixando apenas as classes principais. É importante eu falar que eu desmarcando essas subclasses aqui, eu não vou perder a informação delas. Ela só vai ser generalizada, né? De vez eu ter uma informação mais detalhada em saber o que é o que, não, ela já vai estar toda embarcada, ou seja, eu não vou ter mais essas outras classes aqui, ela vai ser representada apenas por uma só. Certo? Compreendido isso? Então vamos aqui desmarcar todas essas subclasses. Falta aqui a área não vegetada. Aí ok. Então, quando eu expando aqui as classes, a gente observa que as que estão marcadas só são as classes principais. Ó. Aqui é a questão da água, a área não vegetada, a agropecuária, vegetação herbácea e arbustiva e floresta. Vai ter essa outra subclasse aqui, pessoal, não observada. Se vocês quiserem deixar, pode deixar, mas eu acredito que essa classe aqui ela não compete ao município de Castanhal. Pode deixar marcado aqui, não tem perigo nenhum, certo? Bom, feito isso, com relação aqui ao desmarque das subclasses, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos salvar essa imagem que, a princípio, ela está de forma virtual para o nosso computador, para depois nós podermos manipular essa imagem, certo? Então vocês vão vir aqui nesse Map Biomas Collection, vocês selecionam, com o botão direito, vocês vão em exportar, salvar como, aí beleza, vamos aqui para esse painel. Chegando aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é desmarcar essa opção que está escrita aqui, ó, criar VRT. Desabilitem isso aqui. Em seguida, vocês vão estar se mudando o CRC, que é o Sistema de Referência de Coordenada, que aqui está WGS 84, isso aqui é um datum global. Aqui ele está me dando a minha unidade em graus, não é isso que eu quero a minha unidade em metros projetado. E o município de Castanhal, pessoal, ele se encontra na zona 23S, sigla 2023S, UTM. Se não aparecer essa opção aqui, nessa guia, quando você expandir, você pode muito bem estar pesquisando aqui nesse globozinho, você clica aqui, aí vai abrir essa outra caixa. Basta apenas você digitar aí, siglas 2023S. Aí vai aparecer aqui embaixo, ó. Siglas 2000 UTM Zona 23S. Você clica nela, ela até aparece aqui, ó. Tá vendo? Clicou nela, selecionou ela, você vai e aperta em OK. Pronto, ela veio para cá. Agora, gente, você vai clicar bem aqui nessa opção, ó, extensão da tela do mapa, porque eu vou salvar essa imagem que está ocupando o quadrante do município de Castanhal. Se eu não apertar aqui, a imagem que será salva vai
ser para todo o mapeamento de uso e cobertura da terra que o Map Biomas fez, que no caso é para todo o território brasileiro. Não é isso que eu quero. Eu quero apenas para a área que compete ao meu município. Então vocês cliquem aqui. Ó. Então, vocês observaram que ao eu clicar mudou até as coordenadas, né? Tanto norte, sul, leste e oeste. Depois que vocês clicaram aqui, nessa parte de resolução da camada, vocês podem estar colocando 10 em horizontal e 10 em vertical. Isso aqui faz referência à questão da resolução, de pixels e tal. Eu poderia colocar 30 também, mas deixam em 10, né, de praxe aqui. Então, agora a gente vai procurar um lugar para a gente estar salvando essa nossa imagem. Bom, eu vou... Deixa eu ver estágio. Aqui eu vou criar uma pasta nova. Eu vou estar colocando Castanhar. Coloca Castanhar para esse nosso exercício. Beleza? Dentro dessa pasta eu vou salvar essa imagem como cobertura. Pronto. Salvar. Aí depois vocês vão em OK. Então, como vocês observam, a minha imagem está sendo salva no meu computador. Vamos esperar. Beleza? Então aqui agora ela foi salva. Já até adicionou aqui no meu painel de camadas. O que é que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão apenas minimizar esse item aqui para não ficar muito poluído no meu painel. A gente ainda vai voltar aqui para utilizar dessas informações, ok? Então vocês ainda vão deixar essa camada do Map Biomas Collection ainda por aqui. Apenas minimizem essas informações e você pode até desabilitar ela por enquanto. Pronto. Então, né, eu estou apenas com a área do meu quadrante aqui, que foi a área da tela do mapa que eu salvei. Antes, só exercício comparativo, eu tinha toda essa área e agora só tenho a área do meu quadrante. Belezinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou estar recortando essa área que está pegando o quadrante do município de Castanhal apenas para os limites do município. Ok? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em raster, porque isso é uma imagem, em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, aí vai vir para esse painel aqui. Aqui, pessoal, nessa guia de camada de entrada, eu posso escolher a minha cobertura, que foi essa imagem que eu acabei de salvar. Ok? Então, eu seleciono aqui a minha cobertura. Aqui a camada de máscara vai ser o município de Castanhal, que é o que eu quero que seja recortado. Bom, aqui vocês não mexam em mais nada. Aqui embaixo, onde vai estar escrito resolução X das bandas de saída, aqui você pode colocar 10. E aqui na resolução Y, você coloca também 10. Certo? Daí não façam mais nada, só executem. Pronto. Então, foi salvo aqui o meu recortado. Antes eu tinha isso daqui no meu quadrante. Agora, eu só tenho, aproximar aqui, eu tenho o limite da minha área para o município. Aí vamos, né, deixar essa camada do município de Castanhal sem preenchimento. Né, clicando nela e com o botão direito lá em suas propriedades, a gente vai aqui em preenchimento simples. Estilo de preenchimento que está sólido, você muda para sem pincel. E aqui em largura do traço, você pode estar colocando 0,8. Eu aplico, vocês podem ver que mudou, e depois eu clico em OK.
Apareceu esse erro aqui, pessoal, não se preocupem com isso, pode estar fechando, certo? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou transformar essa imagem, esse raster aqui, em vetor, em uma geometria. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em raster, converter, e eu vou converter de raster para vetor, poligonizar. Raster para vetor, poligonizar. Clico aqui. Aí eu escolho, né, o meu raster que vai ser o recortado, aqui na minha camada de entrada. Aqui, que foi esse raster aqui que eu recortei para os limites do município de Castanhal. Selecionado aqui a camada de entrada, eu vou em executar. Belezinha? Agora eu vou fechar, depois que terminou esse processo. E aqui, gente, se nós formos, por exemplo, ir lá na tabela de atributos, vai ser um pouco daquilo que o professor Alan ele comentou com vocês. Vocês observam que aqui tem várias feições, né, referentes a vários tipos de camada, né? Por exemplo, eu seleciono essa daqui, ó, é uma feição Bianchi. Seleciono essa outra aqui, não dá nem para observar no mapa, ó, mas deve ser uma feição bem pequena. Ó, aqui outra, aqui outra. Várias dessas feições, elas estão relacionadas com a mesma classe, mas elas estão ali de forma separada. Eu quero unificar essas feições apenas para aquelas 5 classes principais que eu selecionei lá do mapa de biomas, ok? Então, como é que a gente unifica essas classes? Eu vou fechar por enquanto essa tabela de atributos. E agora, como eu estou trabalhando com um vetor, pessoal, com uma geometria, eu vou aqui em vetor, geoprocessamento, dissolver. Então, eu vou dissolver aquelas feições lá. Escolhido aqui na camada de entrada a camada vetorizada, que foi essa daqui, aqui em dissolver campo, esses 3 pontinhos, eu vou aqui no DN, que faz referência a um número digital. Selecionado o DN, vou em OK, e aí eu vou em executar. Aí pronto. Feito o processo, posso fechar. E agora, que antes eu tinha uma camada, né, cheia de feições, como vocês observam, agora eu tenho uma camada que apresenta as minhas 5 classes principais, como vocês estão aqui observando. Todas aquelas classes lá que antes estavam bem separadas, agora elas estão pertencentes a uma só, como o professor Alan explicou ao longo da aula. Okay? Bom, feito isso, o que a gente pode estar fazendo, né, com relação a essas classes? Vocês vão fechar essa tabela de atributos aqui. A gente vai desabilitar esse raster que está recortado, que está selecionado aqui. E a gente vai habilitar essa camada de Mapa Biomas Collection 2024. A gente habilitou aqui. Depois a gente vai expandir as suas informações. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque agora eu vou estar identificando as classes que competem ao meu município de Castanhal. Eu sei que no meu município de Castanhal tem a classe floresta, a classe de vegetação herbácea e arbustiva, corpos hídricos, que foi a classificação que a gente selecionou aqui, né? Isso eu sei, faz referência a esse mapeamento. Só que o que eu não sei é qual dessas classes é o que, ou seja, eu tenho que identificar essas classes. Então, esse processo que eu estou fazendo aqui é o processo de identificação. Depois que eu habilitei o meu Mapa de Biomas Collection e me mostrou as classes aqui e essas informações, na minha camada de vetor que está dissolvida com o botão direito, eu venho em propriedades, preenchimento simples, estilo de preenchimento está sólido,
eu coloco em sem pincel. Né? Aí depois eu aplico. Podem ver que ele ficou aqui mostrando todas as classes que estão embaixo. Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Nesse dissolvido, com o botão direito, eu vou em abrir tabela de atributos. Beleza? Aí. Então, o que é que eu observo aqui? Se eu clicar nessa primeira classe, que eu não sei, ela vai me mostrar uma classe aqui no mapa, como vocês observam. Ela vai mostrar essa classe bem aqui, ó. Eu não sei que classe é essa. Mas antes de mais nada, a gente precisa criar um campo com o nome dessas classes, né? Depois que você abriu aqui a tabela de atributos, você clica nesse lápis aqui em alterar modo de edição. Depois você vai nessa outra opção aqui, novo campo, e aqui você vai criar um novo campo, clica nele. Aqui em novo campo, em nome, você vai colocar classes, que vai ser as suas classes que você vai estar aqui identificando. Em tipo, que está em número inteiro, você muda para texto, certo? E aqui em comprimento você pode colocar 100. Comprimento faz referência ao número de caracteres, né, da sua palavra, do seu texto. Depois digita OK. Aí vai criar aqui um campo de classe, certo? Então, como a gente já prestou atenção, essa primeira classe bem aqui selecionou essa feição. Mas aí vocês observam que ficou tudo amarelo, né? Tá tudo amarelo. Para mim novamente rever qual é essa classe, eu posso desselecionar ela nessa outra opção bem aqui, ó. Desmarque todas as feições da camada para me certificar o que é ela. Eu vejo, é uma classe que ela está com uma coloração azul. O que é azul, né, pessoal? Eu posso minimizar isso daqui e ver lá na minha classificação feita do MapBiomas que azul é a minha classe de água, gente, certo? Então, se eu retornar aqui na minha tabela de atributos, essa primeira classe aqui, ela está fazendo referência à classe de água. Então, eu venho aqui, clico duas vezes, né, nesse polígono aqui e escrevo a palavra água. Pode ser água, você pode colocar corpos hídricos, pode ser a sua escolha. Depois eu clico nessa segunda classe. Olha, gente. Essa segunda classe aqui, ó, eu selecionei tudo ela. Deixa eu ver novamente qual é essa classe. Eu vou e clico aqui para me desmarcar. Ó, não. Essa classe, ela tá com essa coloração aqui, ó, Furmy. O que é o Furmy? Furmy, ele faz referência a agropecuária. Ó, se a gente for clicar de novo, ó, essa classe. Não selecionou essa parte aqui, pessoal, porque eu estou trabalhando apenas com a camada do município de Castanhal, lembram disso. Certo? Essa aqui já está fora, ó, do município. Então aqui, como a gente acabou de identificar, essa classe é a agropecuária. Vamos aqui escrever agropecuária. Ok. Vamos agora para a terceira classe. Você clica aqui, lembrando, né? Clica no número, pessoal. Não é aqui nessa parte não, é clica no número aqui. Ó. Você foi e selecionou. Se a gente observar, vamos aproximar aqui. Vamos afastar essa tabela. Vamos desselecionar, né? Vamos desmarcar. E percebe que isso aqui está na coloração vermelho. O que é vermelho naquela classificação feita pelo MapBiomas? São áreas não vegetadas. Então eu posso colocar aqui, ó, áreas não vegetadas, mas eu vou colocar área urbana. Beleza. Vamos agora aqui para a nossa quarta classe. Vamos aqui verificar. Olha, está marcado bem aqui. Ó. Aqui ficou amarelo. Vamos desmarcar de novo para ver que cor é essa feição.
E observa que ficou com essa coloração aqui um pouco meio marronzado, que faz referência a essa outra classe aqui, pessoal. Ó, pode ver que essa mesma cor aqui, ó, é essa daqui, que é a vegetação herbácea e arbustiva. Então eu volto lá na minha tabela e verifico, né? Seleciono aqui, ó. E aqui essa classe é a vegetação herbácea e arbustiva. Ok. Então, a última classe, bem intuitiva, só me restou a classe de floresta. Tanto é que, quando eu selecionou toda a minha parte verde, que faz referência aqui à minha classe de floresta mapeada pelo Map Biomes. Ok? Então, aqui, vocês escrevam floresta. Belezinha. Feito isso, pessoal, vocês cliquem aqui no lápis, em alterar modo de edição aqui. Aí, deseja salvar as alterações para a camada dissolvida? Salvar. Pronto. Aí aqui vocês podem desselecionar aqui novamente no desmarque de todas as feições. Certo. Feito isso, pessoal, já que a gente está aqui na tabela de atributos, vamos aproveitar e calcular a área para cada uma dessas classes. Novamente, vocês vão aqui no lápis, no alterar modo de edição, venham aqui nessa opção, que é abrir calculadora de campo, cliquem nela. Aí aqui, no nome do campo de saída, aqui vocês vão digitar área, underline, HA. Esse HA aí, ele faz referência à unidade da minha área. Que no caso eu quero que seja em hectare. O tipo do novo campo, pessoal, não vai ser número inteiro. Eu quero que seja número decimal. Que tem um comprimento ali, né? Não é que vai ter 10, né? Mas vai ter ali uma consideração de 10 e uma precisão de 3 números depois da vírgula. Feito isso, eu venho aqui em geometria, cifrão área, que é essa opção bem aqui, vocês clicam duas vezes e ela vai vir para cá, para essa região. De modo geral, pessoal, se eu deixar apenas com o cifrão área, ele vai me dar como saída a área na unidade de metro quadrado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a área na unidade de hectare. Para me transformar de metro quadrado para hectare, eu tenho que dividir esse cifrão área aqui por 10.000. Ok? Como é que eu faço isso? Eu clico aqui nessa parte desse botão, a divisão como operador, e depois eu digito aqui 10.000. 10.000 nada mais é do que 1 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Beleza? Feito isso, vocês vão aqui em OK. Beleza? Aí foi calculada a área aqui para cada uma das minhas classes. Novamente, vocês cliquem aqui no lápis para salvar as alterações que vocês fizeram. Salvar. Bom, então você pode fechar. Essa camada aqui do Map Biomes Collection 2004, vocês podem tirar ela, cliquem nela e vão aqui em remover camada. Ok. Bom. Essa camada do dissolvido, que é aquela camada que a gente fez toda esse processo, vocês podem salvar essa camada, né? Porque de repente acontece algum bug no QGIS, que geralmente às vezes acaba acontecendo. Então vocês, de repente acontece um bug e vocês já estão com a camada de vocês salva. Então vocês vão aqui, né? Cliquem nela aqui, nela, com o botão direito, vão em exportar, guardar elementos como. Lembre-se aqui, pessoal, essa parte aqui é importante porque em alguns computadores aí da turma eu vi que o formato aqui estava GeoPackage. Ele não é GeoPackage. GeoPackage nada mais é do que um formato que abrange várias outras informações, que podem ser shapefile não, pode vir outras informações vetoriais, né? Vocês deixam aqui, não é em GeoPackage, é em shapefile, ok?
Aí aqui em nome do arquivo vocês vão estar escolhendo uma, uma pasta. Deixa eu escolher aquela pasta que eu já escolhi Castanhal aqui. Vou colocar cobertura terrestre. Pessoal, observem que quando eu estou salvando o nome aqui dos meus arquivos, eu não estou dando espaço. Ó. Vocês observam que eu estou colocando esse underline aqui. É importante isso, viu? Não deixem um espaço, caso vocês queiram escrever um nome assim, meio que comprido, né? Um nome composto. Por quê? Porque se você salva separadamente, por exemplo, se simplesmente deixasse assim, ó, cobertura terrestre, de Castanhal, muitas das vezes acaba ocorrendo erro. A camada até salva a camada, mas quando você vai abrir essa camada no QGIS, ela está completamente ali com as suas feições, com problemas, com erros e tal. Então, de modo geral, é importante você colocar esse traço aqui do underline, para não evitar todo tipo de erro. Ok? Então, vocês vão em salvar. Ok. Pronto, a nossa camada, então, foi salva. Feito isso, a gente já pode retirar essas outras camadas aqui, porque o que mais importa para a gente foi a cobertura terrestre do município de Castanhal. E como a gente já fez, então vamos tirar essas outras aqui, né? A gente seleciona uma com o Shift, a gente segura o Shift e pode vir até aqui nessa parte dissolvida e remover essas camadas. Beleza? Vamos então aqui estilizar essa camada de uso e cobertura da terra para o município de Castanhal. Com o botão direito, vocês vão em suas propriedades. Aqui, que está em símbolo simples, vocês vão em categorizado. Aqui na área de valor, vocês escolham aí classes, que eu vou classificar pelas, que eu vou caracterizar pelas classes, certo? E depois clique em classificar. Aí vai abrir todas aquelas classes lá que competem ao meu vetor. Essa última opção aqui, pessoal, ó, todos os outros valores, vocês podem clicar nela, selecionar ela e podem estar retirando nesse sinalzinho de menos aqui, certo? Beleza. Agora vamos colocar a coloração respectiva para cada classe. Aqui em agropecuária, você pode clicar duas vezes seguida nesse quadrado, ó. Cliquei duas vezes, e vocês mudem aqui a cor para amarelo, por exemplo. Aí vocês vão em OK. A água como está aqui não é verde, a gente tem a água como azul, então, ok. Área urbana, vamos deixar aqui em vermelho, ok. Floresta, vamos colocar aqui verde. Pessoal, se essas cores aqui, elas não estão aí no painel de vocês, vocês podem mexer aqui esse círculo, né? Você pode estar alterando, ó, escolhendo a cor que você deseja com relação ao que você está falando aqui, ó. Verde, para floresta, ok. Vegetação herbácea e arbustiva. Eu vou colocar essa coloração aqui, alaranjado meio um pouco mais claro, ok. Aí pessoal, se eu apertar aqui em aplicar, por exemplo, ó, vai ficar assim. Vai ficar legal e tal, mas você percebe que está meio tracejado, né? Por conta dos traços que estão aqui na própria classificação de uso e cobertura. Eu posso muito bem selecionar, né? Nessa parte branca aqui, você clica aqui, segura e arrasta, vai selecionar toda, está lá em cima. Você pode vir em símbolo, preenchimento simples, estilo do traço, que está linha sólida, você coloca em no line, coloca aí no line, não linha, né? Vai ficar sem linha, ok, e aplica. Olha como ficou muito mais, né, pessoal? Muito mais visível, melhor para ser apresentado. Aplicou, coloquei aqui. Belezinha? E agora, pessoal? Agora o próximo passo é apenas preparar as nossas camadas para o layout, né, para fazer o nosso mapa. Então aqui nessa camada do município de Castanhal,
vocês vão dar dois cliques já, desculpa. Vocês vão clicar nela com o botão direito, vai duplicar a camada. Aí, geralmente, essa camada que está duplicada, ela vem desabilitada. Vocês vão e habilitam. Pode habilitar aí. Aí aqui, vocês vão com o botão direito e vão em suas propriedades. Trazer para cá. Aqui nas propriedades, a opacidade aqui, ó, como vocês observam, está em 85%, vocês deixam em 100%. Ok? Aí aqui vocês vão em preenchimento simples. Tipo de camada símbolo que está preenchimento simples, vocês mudam para preenchimento em bust. Pode clicar aqui. Aí beleza, vem para cá. Em cores do gradiente, você coloca cor do gradiente. Nessa outra opção aqui, ó, tá marcado duas cores, ó, você coloca cor do gradiente. Beleza. Agora a gente vai escolher a cor do gradiente, né? Está numa rampa. Aqui no gradiente de cor que está indo do verde para um verde mais claro. O que eu quero é essa cor aqui, pessoal. Ó, se vocês clicarem bem aqui, ó, esse pontinho, essa setinha para baixo, né, essa setinha, essa cor aqui, ó, Grace. Só que aqui, essa cor, ela tá indo do branco para o preto. Eu não quero isso, eu quero do preto para o branco. Como é que eu inverto isso? Eu clico novamente aqui e clico aqui nessa opção, pessoal, ó, inverter gradiente de cores. Pronto, aí inverteu. Agora está do preto para o branco. Aqui está tudo ok. Em estilo de sombreamento, que está em todo shape, vocês coloquem aqui em definição e distância. Aí selecionado aqui a definição de distância, que está em 5, vocês mudam para 1,5. Pessoal, se eu aplicar isso aqui, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, o meu polígono, certo? Não é isso que eu quero. Eu não quero que cubra o meu polígono, eu quero que meio que cubra a parte de fora e realce ainda mais, né, meu uso de cobertura. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar aqui, ó, que está símbolo simples, nessa opção aqui em cima, e vou mudar para polígonos invertidos. Aí eu volto novamente aqui em preenchimento em bust. Aí aqui embaixo, pessoal, ó, em renderização da camada, em alguns computadores essa opção aqui ela não pode estar, ela às vezes pode estar escondida por causa disso aqui, gente, ó. Eu já vi assim já em computadores, ó. Aí a pessoa, cadê aquela opção que o rapaz falou lá e tal? Aí é só clicar aqui que vai me dar outras opções, tá vendo? Aqui em opacidade, depois que você localizou a parte de opacidade que está em 100%, vocês deixam em 70%. Aí vocês vão em aplica. Pronto. Depois vocês vão em OK. Aqui parece que não chama tanta atenção à primeira vista, né, gente? Mas se a gente for aqui em Web, Quick Map Service, e formos aqui em Google e Google Satellite, aí vai mostrar, pessoal, ó, tem meio que no fundo, né, que a gente acabou de colocar aqui um base map, dando realce muito mais a camada de uso e cobertura da terra para o município de Castanhal. Aqui as camadas com relação ao município de Castanhal estão tudo certas. Agora a gente vai desabilitar essas camadas e vamos preparar a camada do estado do Pará. Habilitem ela e vamos então aqui aproximar para a camada. Aqui vocês vão com o botão direito propriedades. Aqui presta atenção também que a opacidade está 85%. Vocês têm essa coisa, podem deixar em 100%. Preenchimento simples. Cor do preenchimento. A gente vai colocar aqui um cinza. Deixa eu aplicar essa cor para ver como é que vai ficar. Tá bom. Esse cinza aqui. Cinza um pouco claro ali, né? Ok. Bom, então, o estado do Pará está ok, do município de Castanhal está ok. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer nosso mapa. Vamos habilitar novamente as camadas que competem ao município de Castanhal. Aqui na camada do município, vamos aproximar para a camada. Beleza.
Agora a gente vai ter essa opção, pessoal, ó, em novo compositor de impressão. Vamos clicar. E aqui nós vamos imprimir um layout. Vamos colocar o nome de mapa cobertura Castanhal. Ok. Pronto. Vindo aqui. Vou mudar algumas coisas também. Mas enfim. Vindo aqui, pessoal. Se atente para essas três opções aqui. Ó. Às vezes, em alguns computadores, não podem não aparecer essas opções aqui de guias, propriedades do item e composição. Geralmente, a gente pode estar habilitando dessa forma, né? Aqui nessa parte cinza do seu QGIS, você clica com o botão direito e vai ter tudo isso daqui, gente, ó. Composição do painel, guias de painel, itens do painel, por exemplo. Se eu desabilitar essa daqui, ó, ela vai sumir aquela opção que estava aqui, né? Que é a de composição do painel. Eu vou e posso habilitar ela de novo. Ó, se caso você não tiver essa aqui de guias, por exemplo, ela tiver assim, ó, só com essas guias, você pode vir aqui nessa área com o botão direito e habilitar guias, ó. Tá vendo que ela vai estar aparecendo aqui. Em propriedades do item, geralmente aparecem algumas informações aqui, mas a gente pode estar habilitando, clicando aqui nessa parte em branco, ó, da página, com o botão direito e em propriedade da página. Aí vai aparecer algumas informações referentes à página aqui. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar algumas guias aqui, pessoal. Tanto na parte horizontal quanto na parte vertical. Aqui você pode estar abaixando esse painel. Então aqui na guia horizontal, você vai criar uma guia e outra guia. Você vai clicar duas vezes nesse mais aqui. Aí em uma dessas guias, você vai colocar 2. Aí vai aparecer essa guiazinha de guia. 2. Nessa outra guia aqui, você vai colocar 208. Aí você pode estar me perguntando, mas por que 208? Porque essas informações, elas fazem referência à minha altura, pessoal. Se eu coloquei 2 aqui em cima, para mim ter o mesmo nível aqui embaixo, né, eu coloco 208. Por quê? Se eu coloquei 2 aqui, né, a diferença que eu tirar aqui, que a altura máxima é 210, é 208. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas é assim, vocês coloquem 2 em uma e 208 em outra. E agora a gente vai trabalhar com a largura, que aqui no caso é a guia vertical. Essa aqui do lado. Então novamente, coloquem 2, aqui 2. Só que aqui, gente, se a gente perceber a largura, ó, ela é 297. Para dar esse desconto de 2 milímetros, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar 295. Aí ele me deu esse desconto. Então aqui está tudo certinho com relação a minha. Aí eu vou vir aqui, pessoal, nessa opção ó, de adicionar formato e vou escolher um retângulo. Aí eu posso colocar aqui um retângulo com base, né, no limite dessa guia. Pronto. Eu tenho um retângulo aqui certinho. Eu vou aqui em propriedade do item. Né. Aí agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou vir aqui nessa parte, gente, aqui, ó, em adicionar um rótulo. Eu vou colocar um rótulo bem em cima aqui. Esse rótulo vai fazer referência ao título do meu mapa, né? Eu posso estar colocando aqui mapa de cobertura terrestre do município de Castanhal, PA. Pronto. Aí eu posso vir aqui em fontes. Você pode, pessoal, mudar a tipologia da sua fonte, quiser colocar em Arial, quiser colocar em Times New Roman, que geralmente são as duas fontes principais, mas
A título de exemplo aqui, eu não vou estar escolhendo essas fontes, eu vou deixar mesmo aqui de praxe essa fonte aqui. Eu vou simplesmente mudar o estilo da fonte, que está em normal, eu vou colocar em negrito. E aqui em tamanho da fonte, que está em 10, eu vou colocar 20. Beleza. Feito isso, eu posso voltar aqui, ó, essa seta de voltar, lá para baixo. E aqui, nessas opções de alinhamento horizontal, que está à esquerda, eu posso botar em centro. Alinhamento vertical que está em topo, eu coloco em centro vertical. E coloco uma moldura para ficar essa parte aqui, né, nesse quadradinho moldurado. Beleza? Bom, gente, feito isso, o próximo passo é colocar dois retângulos aqui. O primeiro retângulo ele vai fazer referência ao nosso mapa de uso e cobertura da Terra. Então, ele começa por aqui, gente. Ó. Como eu coloquei é, essa moldura aqui, é até meio que intuitivo. Ele vai pegar bem nessa margem de começar a moldura. Ó. Você pode começar por aqui, ó, e arrastar esse polígono até nesse DE aqui, de D castanhar. Você pode colocar até por aqui. Assim. Beleza. Aí você adiciona um outro polígono. Pode começar aqui, de castanhar, né? Como ele já pega aqui a margem, né, do C de castanhar e pode ir até o final da volta aqui. Só dar uma ajeitadinha aqui, tá nessa parte de baixo. Aqui é questão mesmo de simplesmente ajeitar, pessoal. Vocês podem estar, né, ajeitando ao modo de vocês. Deixa eu aproximar para ficar mais fácil. Meu posicionamento. Ele vem aqui, ó. Se aumentar, se aumenta e aqui eu diminuo. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar o meu mapa. Eu venho aqui nessa opção, adicionar mapa. Coloco o meu mapa aqui. Aqui o município de Castanhal, a escala está quase 500 mil, né? Vou colocar aqui 300. 1, 2, 3. Pronto. Aí aqui eu vou colocar também uma moldura. E depois eu vou vir aqui para essa opção de grades, pessoal. Eu vou colocar, né, ali as coordenadas e tal. Clique em mais, grade, modificar grade. Aqui no eixo X, depois de 0,1, eu posso colocar 1 e apertar Enter. Aqui no Y, depois de 0,1, eu coloco 1 e também aperto Enter. Beleza. Aí, observe que sobrou uma linha bem aqui embaixo, para eu, tipo, não ficar com essa linha meio que, né, deixando meu mapa um pouco poluído, eu posso abaixar um pouco esse, essa informação que está contida no mapa nessa opção bem aqui, gente, ó. Aqui, eu mover o conteúdo do item. Então, eu não vou mover o mapa assim, ó, né? Eu vou mover apenas o conteúdo. Que é essa informação aqui. Então, eu vou mover só aqui. Só coloca aqui para baixo. Pronto. Aqui, deixa eu arrastar um pouco mais para cá. Aí. Beleza. Certo? Aqui, então, em linha do estilo, vocês cliquem aqui. E vocês podem vir aqui em largura, ó, que está 0,3, eu coloco em 0,04. Deixa eu ver aqui. Não mudou ali no mapa. Espera aí. Está carregando, né? Isso aqui é a famosa história, né, cara? Ó, o mapa de cobertura ó, não está respondendo. O que acontece, cara, esses bugs, pessoal. Aqui é aquele famoso bug do QGIS.
Vai acontecer alguma coisa aqui, gente. Ainda bem que eu tô com a minha camada salva lá, eu só adiciono rapidinho as outras camadas e começo de novo, né? Mano, não sei o que vai acontecer isso, cara. Tá onda, cara. Eu tô até longe na explicação, né? É por isso que não tava mudando. Eu cliquei aqui e depois eu coloquei 0,4 e não mudou aqui. O que aconteceu? Quando eu apertei Enter começou esse pane no sistema aí aqui. Provavelmente isso daqui não vai acontecer nada, né? Pessoal, eu vou fechar aqui o vídeo e eu vou meio que fazer um corte aqui, tá bom? Por conta disso aqui, porque mesmo se eu fechar aqui, ó, por exemplo, vai dar, ó, fechar o programa vai dar um bug no QGIS, ó. Vou reabrir ele, tá bom, pessoal? E já que eu volto, ó como deu bug, ó. Fechou o QGIS de novo. Então, pessoal, depois da vergonha que eu acabei de passar aqui, né? Vamos dar continuidade à nossa explicação. Bom, eu estava mexendo aqui na grade, deu aquele bug. Aí vocês vão aqui em linha, estilo, cliquem aqui. Aí aqui vocês vão em largura, que está 0,3, vocês colocam em 0,04. Aí apertam Enter. Aí ele vai ficar aqui com a grade, mas observem que vai ficar com uma grade bem superficial ali, sem poluir tanto o nosso mapa. Aí depois vocês podem descer aqui em estilo de moldura, tá? Sem moldura, coloquem linhas interiores e exteriores. Tamanho da moldura está 2, vocês moldem para 1. Aí beleza, pode descer. Desenhar coordenadas. Vocês vão clicar aqui. Está em decimal, geralmente eu coloco grau, minuto, segundo com sufixo. Pronto. Aí vocês observam que as coordenadas elas estão todas aqui assim na horizontal, certo? Vamos aqui dar uma organizada nisso. Então, nas coordenadas que estão à direita, desculpa, as coordenadas que estão aqui à esquerda, nesse ícone aqui horizontal, vocês mudem vertical a ascendente. Observa aqui que já foi mudado. Aqui na direita, do mesmo jeito, está em horizontal, mudem para vertical ascendente. Pronto. Com relação às coordenadas do topo e da base, não precisam mudar. Basta apenas você vir aqui ó, nessa precisão de coordenada, que está 3, vocês podem colocar 0. Porque observe que aqui tem muitas informações de zeros aqui. Ó, né? Vários outros números que não necessariamente isso aqui precisa ser colocado. Então aqui está 3, coloquem 0. Que aí vai ficar muito bem visível aqui no nosso mapa. Com relação à fonte, pessoal, a gente pode estar diminuindo o tamanho dessa fonte. Vocês cliquem aqui em fonte. Em tamanho, que está 10, a gente vai diminuir aqui para um 8, por exemplo. Né? Eu vou apenas posicionar melhor esse mapa, porque essa coordenada aqui em cima ela está saindo. Pronto, tá aí. Tá, né? Aqui certinho. Bom, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu só ajeitar aqui, colocar em 300 mil. Ok. E às vezes acaba meio que, né, a gente move o mapa e acaba meio que mudando um pouquinho aqui. Olha só, deixar aqui em 300 mil. Enfim, o que a gente vai fazer aqui? Colocar a seta norte. Você clica aqui nessa opção, adicionar a seta norte. Clica, segura e arrasta. Pronto, foi adicionado uma seta norte. Aqui nessa opção, pessoal, de imagem SVG, vocês podem escolher um tipo de seta. Geralmente eu coloco essa opção bem aqui, ó. Eu vou até aproximar para vocês observarem melhor. Que é essa opção aqui. Como vocês se atentam, ela tem que estar em todo branco. É o íconezinho dela aqui e tal. Mas eu posso descer. Tá?
botar um pouco para cá. Aqui na guia. E em cor do preenchimento, que são os parâmetros da nossa imagem SVG, eu posso mudar para preenchimento escuro, né? Vai ficar assim. Também posso aumentar mais um pouquinho. Aí beleza. Vou diminuir aqui para ter uma visão melhor do mapa. Agora eu vou colocar minha escala. Aí eu posso estar clicando aqui, pessoal, adicionar a barra de escala. Pronto, está aqui a minha barra de escala. Não vou mudar mais nada aqui na barra de escala. Acho que está bem visível, né, com relação a esse nosso exemplo. Do mais é só isso aqui mesmo. Bom, o que é que vocês vão fazer agora, pessoal? Importante, hein? Vocês cliquem no mapa. Aí tem essa opção aqui, ó, em camadas, ó. Travar camadas. Vocês habilitem essa opção. Quando vocês habilitam essa opção, automaticamente essa outra aqui também vai abrir para vocês habilitarem. Então vocês habilitem também travar estilo para camada. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente for fazer o nosso mapa de localização, lá que é o estado do Pará, onde a gente vai mudar aquele mapa aqui no nosso painel, se a gente não travar essas camadas aqui, tudo que está lá vai ser jogado para cá, para esse mapa. Ou seja, tudo que a gente fizer aqui, ó, vai ser alterado. Um exemplo disso, por exemplo, só um exemplo. Ó. Eu vou tirar aqui e desabilitar. Desabilitei aqui. Aí, por exemplo, se eu tirar isso daqui, ó, a cobertura terrestre castanhal, e eu for voltar de novo lá no meu mapa, aparentemente ela tá com a cobertura, mas se eu mexer em alguma outra coisa aqui, ela vai automaticamente se mostrar o que está lá. Tanto é que eu posso até atualizar, ó, renderizar, ó, aí vai mudar, tá vendo? Então é importante vocês travarem aqui a camada. Então, eu vou colocar lá, cobertura de castanhal, e aqui eu vou atualizar. Beleza. Aí aqui eu vou travar. Travar camadas, travar estilos da camada. Beleza. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui com o estado do Pará como mapa de localização. Então eu vou desabilitar todas essas camadas aqui. Habilitar o estado do Pará, desabilitar esse Google Satélite. Aproximar para a camada. Pronto, deixar assim. Aqui eu vou em adicionar mapa. Deixar aqui. Só um adendo aqui. Eu vou colocar o município de Castanhal, tá? Né? Vou colocar aqui o município de Castanhal para ficar melhor localizado no mapa. Acabei esquecendo de adicionar. Mas é só vocês voltarem, adicionar aqui. Aí vocês viram no mapa aqui, ó. E clicar nessa opção bem aqui, pessoal. Redesenhar. Ele vai meio que dar uma atualizada no teu mapa. Beleza. Ele atualizou colocando o município lá em questão. Aqui tem a escala, eu vou colocar aqui 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Vou colocar aqui uma moldura. Ok. Aí novamente eu vou travar camadas, travar estilo para camada agora para o estado do Pará. Bom pessoal, agora eu vou adicionar uma legenda. Para adicionar a legenda bem aqui, ó, essa opção, ó, adicionar legenda. Você clica, segura e arrasta, aí pode soltar. Vamos agora estilizar essa legenda. Aqui em título, vocês coloquem legenda. Aí aqui nessa opção de redimensionar para ajustar o conteúdo, vocês desabilitem essa opção. Essa aqui também, atualização automática, vocês desabilitem também. Agora vamos organizar aqui os campos que é do nosso interesse. Bom, o município de Castanhal é do nosso interesse. A cobertura terrestre, obviamente, também. Essa daqui, o município de Castanhal, que é aquele efeito que a gente fez lá, não precisa. Então você pode selecionar ela e remover, e tem aqui nesse sinal de menos. E remove. Pode remover também essas informações aqui do satélite.
Ó, você observa que essa camada do estado do Pará está aqui embaixo. Eu vou colocar ela lá para cima para ficar junto com o do município ali, aqui em cima. Então é só selecionar ela e clicar aqui nessa opção, mover item para cima. Pronto, aí ele vai lá para cima. Aqui nessa cobertura terrestre de Castanhal tem esses underline aqui. Ó. Eu vou ajeitar esse nome. Então você pode clicar duas vezes no nome, aí ele vem para cá, aí coloca no terrestre de Castanhal. Beleza. Vou voltar aqui. Vamos em fonte de formatação do texto. Aqui na fonte do título, que faz referência à legenda, você pode colocar o estilo que está normal, deixa em negrito. Ela fica em negrito aqui. Aí agora a gente vai aqui para o cabeçalho do subgrupo, que faz referência a esse título, pessoal, cobertura terrestre do Castanhal. A gente pode clicar nele e também colocar em negrito. É para deixar esse realçado, ok? Vamos voltar. Aqui a gente não precisa mudar mais nada. A gente só alinha aqui junto com a edição do mapa de localização. A gente vai ter essa diferença. Mas aqui embaixo a gente vai colocar uma moldura. Pronto, que ele vai, a mesma linha que você colocou lá, ele vai moldurar aqui a tua legenda. E agora, o que a gente vai fazer? Pessoal, agora a gente vai inserir um gráfico no nosso mapa. Como é que a gente vai fazer isso? Está tudo travado, ok. Vamos voltar aqui no projeto. E aqui vocês vão instalar um outro complemento. Vocês vão lá em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aí vocês vão instalar um complemento aí chamado Dataploy. Aqui, ó, Dataploy. Certo? No meu computador ele já está instalado, certo? Mas aí é só vocês instalarem na máquina de vocês aí tudo certo, ok? Mas o meu aqui ele já está instalado. Eu vou simplesmente fechar. Vocês localizem o complemento aí na máquina de vocês, né? Geralmente, a gente tem essa setinha aqui, pessoal, ó, que às vezes os complementos eles acabam se escondendo, né, entrando em outras vias. Mas essa setinha aqui, ó, que faz referência aos complementos, vocês podem estar localizando esse complemento do Dataflow aí. Deixa eu ver aqui. Eu não vi o complemento lá, né? Abriu aqui, mas eu não estou visualizando esse complemento aí. Opa. Aqui, deixa eu localizar aqui. Não, ele não está atualizado aqui. Eu vou reinstalar ele aqui, pessoal. Ele não está aparecendo na minha máquina, mas não tem problema nenhum. Vem aqui, gerenciar instalar complementos, né? Que é o data. Aqui, ó. Isso aqui. Ah, não, pessoal. Eu nem tinha esse complemento. Olha. Olha lá, vou instalar complemento. Ai, ai. Eu devo estar com sono. Estou gravando isso aqui à noite. Nem prestei atenção. Mas enfim, pronto. O complemento ele foi instalado. Está aqui o complemento. Beleza, pessoal. Com esse complemento aqui, o que a gente vai fazer? Tem várias outras opções aqui. Você de repente está nessa opção aqui. Tem as informações ali com relação aos gráficos. Você pode vir nessa primeira. Tem tipo uma vassoura aqui. Vocês cliquem aqui. Aí aqui nessa opção aqui, plot type, né, que é o tipo de gráfico que vocês vão estar elaborando. Aí aqui está em scatterplot, que é um tipo de gráfico.
vocês mudem aqui para pie chart, que no caso é gráfico de pizza, ok? Aqui em layer, vocês coloquem cobertura terrestre de Castanhal, até porque é de lá que a gente vai estar puxando as informações. Aqui em Group Field, que é o campo do agrupamento, a gente vai colocar classes. Aqui em Ipson Field, a gente coloca aqui em área em hectare, certo? Bom, aqui em Mark Color, aqui vai fazer referência a essa coloração aqui, gente, ó, certo? O que é que vocês vão fazer aqui? Prestem atenção, prestem atenção. Nessa opção Mark Color, vocês vão vir bem aqui, ó, bem aqui onde tem esse negocinho aqui, tá vendo? É tipo como uma caixinha aqui do lado, ó, e essa caixinha para baixo. Vocês cliquem aqui, depois vocês vão em editar, beleza. Aberta essa guia aqui, vocês vão em Dataploy, tá aqui. Cliquem duas vezes nessa opção Get Symbol Colors, aqui ó, clica duas vezes. Aí isso daqui, pessoal, quando vocês clicar duas vezes, vai aparecer expressão inválida. Por que está aparecendo isso? Porque observa que tem uma expressão aqui que está com um parênteses aberto, contudo, tem que fechar esse parênteses, né? Por isso que está dando expressão inválida, porque está com um parênteses aberto. E é necessário que se feche essa expressão. Então você pode fechar esse parênteses aqui, ó, né? E fechar o parênteses, pronto. Aí corrigiu, aí certinho, aí você vai em OK. Pronto, aqui está tudo OK. Agora em Struct Color, aqui nessa outra opção, pessoal, vocês vão também nessa opçãozinha aqui, certo? Faz referência a esse item. Cliquem aqui essa caixinha com essa setinha. Vão em editar. Vão lá em Dataploy. Get Symbol Colors. E de novo, ele vai dar erro porque a expressão está aberta com o parênteses. Tem que fechar essa expressão. Então vocês fecham lá com o parênteses que está aqui nessa parte de baixo. Fecham aqui com o parênteses. Pronto. Aí vocês vão em OK. Beleza. Feito isso, você pode colocar um título para o gráfico aqui, mas eu não vou colocar título para gráfico não. Mas se vocês quiserem, podem colocar, né? Cobertura, terrestre e tal. Mas aí vai de cada um. Mas enfim, depois que vocês fez isso daqui e tal, com o Markov, o Maycolor, né? O Strucolor e tal, vocês vêm aqui em Create Plots. E aqui vocês vão criar o gráfico de vocês. Vocês cliquem aqui, ó, nessa segunda opção. Demora um pouquinho, pessoal. Assim, questão de alguns segundos que ele vai estar criando o gráfico de vocês. Tá aí o gráfico, gente, ó. Aqui tem a quantidade de floresta, aqui de agropecuária, área urbana. Pelo fato da escala estar bem pequena com relação às outras classes, que é vegetação herbácea, arbustiva e água, ele deixou nesse tamanho aqui, mas está bem pequenininho mesmo aqui. Por quê? Porque está levando em consideração em relação às outras classes que tem uma quantidade muito maior, né? Mas enfim, o gráfico está aqui. Para você salvar esse gráfico, você pode vir aqui nessa opção, ó, nessa opção aqui, exportar imagem, exportar essa imagem. Aí eu vou procurar a pasta lá onde eu estou salvando meus arquivos. Estágio, Castanhal, vou colocar aqui, gráfico, salvar, pronto. Meu gráfico agora foi salvo. Eu vou lá na pasta onde meu gráfico foi salvo, que está aqui, ó. E agora eu vou dar uma editada nesse gráfico, porque tem alguns espaços aqui que às vezes acabam diminuindo o tamanho do meu gráfico quando eu for apresentar ele lá no meu mapa. Então eu posso vir em editar, aqui nessa opção, e eu vou fazer um corte. Aqui, cortar por aqui, e aqui eu vou cortar por aqui.
aqui. Opção de salvamento. Salvar. Pronto, então tá aí o meu gráfico salvo. Volto lá no QGIS. Aqui na parte do layout. Eu vou aqui em adicionar imagem. Clico, seguro e arrasto. Eu vou aqui em imagem raster, tá? Imagem SVG, eu vou aqui em imagem raster. Eu vou aqui, né, tem essa guia, eu vou procurar a minha imagem aqui nesses 3 pontinhos. Deixa eu colocar aqui. Acho que tem algo aqui, ó. Localizando a imagem, tá aqui no gráfico. Abrir. E tá aqui o meu gráfico, pessoal. Vou colocar uma moldura, para ficar nesse estilo quadradinho. Ok. E aí o que eu ainda posso estar adicionando aqui? Eu posso colocar as informações. Por exemplo, eu vou aqui nessa opção, pessoal, de adicionar rótulo, eu vou colocar aqui algumas informações referentes aos dados pelo qual eu realizei esse mapeamento e elaborei esse layout, ok? Por exemplo, aqui em dados, a gente retira as informações do OSM e do Map Biomas. O sistema de coordenadas foi geográfico com o PSG, né, o WGS 84. Aí eu vou colocar aqui aluno, vou colocar o seu nome, vou colocar o outro, Jefferson. Pronto. Vou colocar aqui, né? Daí, vou dar uma diminuída um pouco nessa fonte. Deixa eu aumentar aqui para ficar umas 3 linhas. Beleza. Aqui as informações com relação aos dados que a gente utilizou, ok, pessoal? O que a gente pode estar colocando aqui? Uma seta também, né, indicando que esse pontinho que está bem aqui faz referência ao município de Castanhal. Como é que eu faço isso? Eu posso clicar bem aqui, gente, ó, em adicionar seta. Aí eu clico aqui, ó, onde está mais ou menos a localização do ponto, né, do pontinho aqui, para referência ao município de Castanhal. Clico aqui, clico aqui, clico aqui de novo. Agora eu clico com o botão direito. Beleza, aí ficou assim, ó. Eu vou aqui em marcador final, eu coloco nenhum. Aí, agora em propriedades principais, eu vou clicar aqui e depois eu vou escolher a forma da minha seta. Eu vou escolher essa daqui, ó. Pronto, deixa eu ver como é que tá. Beleza. Aí tá aqui, então aqui tá falando referência ao município de Castanhal. Então o que, é que eu vou fazer agora? Vou exportar o meu mapa. Venho aqui nessa opção exportar a imagem como. Deixa eu colocar aqui. Salvar nessa pasta. Salvar. Vou colocar aqui o tipo de resolução. Vou colocar 500. Está em 300. 500. Quanto maior o número que você colocar aqui, mais nítido, mais limpo, vamos assim dizer, a imagem vai ser salva. Mas também vai pesar com relação ao salvamento. Beleza, salvou aqui o meu mapa. Vamos lá visualizar. E tá aqui, pessoal. Então esse é o nosso layout do mapa de cobertura terrestre do município de Castanhal. Certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso alguma coisa ficou complicada, você pode estar voltando o vídeo, repetindo, vendo onde foi que eu ali cliquei para, né, vocês estarem repetindo aí na casa de vocês, ok? Do mais é isso. Muito obrigado.